Bem, pessoal, hoje a nossa aula vai ser, aqui, por esse vídeo, a gente vai resolver aqui essa questão, para vocês. Estamos estudando o calor latente, Então estamos trazendo aqui essa questão, Então vamos resolver essa questão aqui para vocês hoje, aqui no nosso canal. A gente, desde já, pede a compreensão, e a colaboração de vocês, no sentido de prestarem bem atenção, para que vocês possam tirar um bom proveito, desta aula. Este problema, diz o seguinte: uma amostra de gelo de 0,20 kg está a menos 20 graus Celsius, a pressão atmosférica normal. Determine a quantidade de calor necessária para transformar essa amostra de gelo em vapor, a 120 graus Celsius. Vai responder pelo menos, essa letra A, e a letra B pede para construir um gráfico. Eu não vou trazer para vocês aqui essa construção de gráfico, Vamos calcular apenas a quantidade de calor necessária, para que ela se transforme em vapor a 120 graus. Pois bem, pessoal, no caso aqui, a gente observa o seguinte, o gelo está a menos 20 graus. Então a gente vai separar em etapas. A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e assim por diante. Por que nós vamos separar em etapa? Porque é o seguinte: a gente viu que para se calcular a quantidade de calor, quando há mudanças de estado, a gente tem que considerar aquela etapa em que a substância está mudando de fase. Por exemplo, de menos 20 graus até zero, o gelo continua sendo gelo. Quando chega em 0 graus, o gelo começa a fundir, ou seja, ele começa a derreter e passar para o estado líquido. Então vai ocorrer uma fusão. Então, durante a fusão, a quantidade de calor para ocorrer a fusão é diferente, é outro tipo de calor, chamado de calor latente. Então a gente tem que dividir a etapa exatamente por quê? Porque está acontecendo aqui mudanças de estado. Quando acontecem mudanças de estado, a gente tem que dividir por etapa, Então eu vou explicar aqui para você direitinho. Nós vamos fazer a primeira etapa, vai ser o Q1. A primeira etapa, eu vou separar aqui com calma, vou explicar para você, que você possa entender. Então, primeiro passo importante que você tem que entender é as etapas. Aí, quem vai ser a primeira etapa? Vou dividir aqui a primeira etapa, vou chamar aqui a primeira, etapa. Então, você tem que dividir essas etapas, que é muito importante, No caso aqui, a primeira etapa nós vamos calcular o quê? O calor para aquecer o gelo de menos 20 graus. Por quê? Porque de menos 20 graus, o gelo está a menos 20 graus, até 0 grau. Porque quando chega em 0 grau, ele começa a fusão. Então a gente tem que calcular até chegar em 0, Então a primeira etapa vai ser de menos 20. A gente tem explicado esses problemas, até 0 grau, certo? Então aqui vai ser a primeira etapa. A primeira etapa nós vamos calcular a quantidade de calor para que o gelo varie sua temperatura de menos 20 até 0. É o aquecimento do gelo, o gelo está aquecendo. Então está em menos 20. Quando chegar em 0, aí vai começar a fusão. De menos 20 até 0, nós temos aí o quê? Nós temos o gelo ainda no estado sólido. Nós temos a água, aliás, no estado sólido. A água é gelo. Então a gente vai calcular até chegar em 0. Porque quando chega em 0, começa o quê? A fusão. Então quando começa a fusão, aí a gente vai ter o quê? Começa a fusão, a gente já vai ter outro calor, que é o calor latente. Aí usa-se outra fórmula. Então aqui a gente vai usar qual fórmula? A fórmula do calor sensível,
porque variou apenas a temperatura. Então a gente vai usar a seguinte fórmula. Q1, né, a gente vai chamar de Q1 porque é a primeira etapa, né? O calor foi recebido aqui na primeira etapa. Então a gente chama de Q1, né? Ó. Então a gente vai ter aqui, ó, Q1 igual. Aí a gente vai ver aqui o que a gente vai fazer, né? De acordo com o problema, Q1 vai ser igual a M, né? Ó, é a massa, vezes o calor específico, C, vezes a variação de temperatura, certo? A variação de temperatura. Então a gente vai multiplicar a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui, ó, foi de menos 20 até 0. Então variou o quê? 20 graus. 20 graus o quê? Positivo ou negativo? Positivo, porque perceba que a temperatura está aumentando. Para você derreter o gelo, está acontecendo um aquecimento, né? Um aquecimento, então a temperatura é negativa, é positiva. Então, ó, a variação de temperatura, ΔT, igual a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius foi a variação de temperatura. Positivo. Por que positivo? Porque, veja só, o gelo aqui está aquecendo, né? Então, a temperatura está aumentando. Então, a variação é positiva, né? Então, variou de menos 20 até 0, vai variar 20 graus positivo. Ou seja, você diminuir a temperatura final menos a inicial. Então, a 20 graus. Então, vamos usar aqui essa fórmula, né? Para nós encontrar o Q1. Vou usar até direto aqui logo na frente. Mas antes disso é o seguinte. Observe que a massa aqui, ó, é de 0, a massa aqui é 0,20 quilogramas. Eu não posso usar essa massa em quilogramas. Eu vou transformar para gramas, né? Porque eu vou usar o latente, né? Em calorias por grama. Eu vou transformar essa massa aqui em gramas. Então, como 1 quilo tem 1000 gramas, eu vou multiplicar isso aqui por 1000, né? 0,2 vezes 1000. Vou botar até aqui em cima. Se você multiplicar aqui, ó, 0,2, né, vezes 1000, vamos aqui com calma, né? Vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque eu vou transformar esses quilogramas em gramas. Então, 1 quilo são 1000 gramas. Então, vou multiplicar por 1000. 0,20 vezes 1000. Multiplicando 0,20 vezes 1000, vai dar 200, né? Então, aqui vai ser 200 gramas, né? 200 gramas. Vai dar 200 gramas. Então, 0,2, né, quilograma vai corresponder a 200 gramas, multiplicando aqui 0,2 vezes 1000. Então, aqui vai ficar, não vou usar o que? 200 gramas. Então, aqui vai ser igual. Essa questão é uma questão bastante longa, né? A explicação é lenta, são 4 etapas, se não me engano. Então, você vai fazer 200 vezes. Aí, o calor específico do gelo. Pronto, aqui não veio nada, a gente não deu aqui esse calor específico do gelo, mas a gente já resolveu problemas. O calor específico do gelo, vou acrescentar aqui para vocês, no problema ele vem dado. É de 0,5, viu? 0,5 que calorias, tá certo? Calorias por grama, né? Graus Celsius. Aqui é o calor específico do gelo, certo? O calor específico do gelo é 0,5. Então a gente vai substituir aqui, ó, vezes 0,5. Ele não deu aí, mas a gente já resolveu problemas. Mas no problema a gente vai dar esses dados aí. Então 0,5. Vou ajeitar isso aqui. Então aqui 0,5, né? Então 200 vezes 0,5. Quem já sabe usar essa fórmula já pode adiantar, né? Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui foi de 20 graus. Então, vezes, né, 20.
Então a aula de hoje praticamente vai ser para a gente resolver esse exemplo. Igual, multiplicando isso aqui, ó, como vocês já sabem, 200 vezes 0,5 vai dar quanto? Vai dar 100, né? Ó? Passar a multiplicação. Agora é só multiplicação, né, pessoal, de números decimais. 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 20 vai dar 2.000. Então aqui vai dar 2.000 calorias, né? Então aqui vai ser 2.000 calorias. Então, veja só, o Q1 vai ser 2.000 cal, né? 2.000 calorias. 2.000 calorias para quê? Para que quando ele recebeu essas 2.000 calorias, ó, a temperatura era menos 20. Quando ele recebeu essas 2.000 calorias, aí o que aconteceu, né? A temperatura passou a ser 0 grau, né? Então ele está a 0 grau. Então, quando o gelo chegou em 0 grau, aí começa a fusão. Aqui a gente vai pegar a segunda etapa, né? Primeira etapa, agora a gente vai pegar a segunda etapa, né? A segunda etapa vai ser... Então, a segunda etapa, eu até aqui no caso, ó, a gente está dividindo por etapa. Então, segunda etapa. A segunda etapa vai ser exatamente o quê? A fusão, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão. E essa compreensão pelos conhecimentos que a gente tem. A gente sabe que em 0 grau, o que acontece a 0 grau? A 0 grau o gelo vai derreter, né? Vai se fundir. Então, vai acontecer a fusão. Então, durante a fusão, a temperatura vai permanecer constante até o gelo derreter, né? Então, a gente vai usar outra fórmula, que é a fórmula do calor latente. Então, aqui a gente vai encontrar o Q2, né? Q2, que é... O Q2, no caso aqui, para fazer como está acontecendo a fusão, que é a mudança de estado, o calor é chamado de calor latente. Então, a fórmula vai ser quem? M vezes o latente L de fusão. L de fusão, que a gente já estudou, né? Mostrou para você o que é esse calor latente de fusão, que é quando, né, é justamente a quantidade de calor, né, que o gelo recebe por cada grama, né? Por cada grama, para mudar, né, de fase, para passar do estado sólido para o líquido. Como está acontecendo aí a fusão, pessoal, na segunda etapa está acontecendo a fusão, então esse calor que o gelo vai receber é chamado de calor latente, porque é o calor para ele mudar de fase, o calor para ele mudar de estado. Então você vai pegar a massa em grama aqui, que foi 200 gramas, vezes o latente de fusão. Quem é o latente de fusão? O latente de fusão não foi dado aqui, mas a gente já resolveu também problemas. E com isso, o latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, o latente de fusão vai ser 80. Isso é para vir dado no problema, isso aí vem dado. Então, 80 calorias por grama. Certo? 80 calorias. Quer dizer o quê? Quer dizer que nesse caso aqui, são fornecidas 80 calorias por cada grama, né? Cada grama do gelo vai receber 80 calorias. Como são 200 gramas, olha, por isso que você vai multiplicar, né? Olha, a massa, que é 200 gramas, vezes o latente de fusão. Por quê? Porque isso aqui é 80 calorias por grama. Se cada grama recebe 80 calorias, 200 gramas vai ser 80 vezes 200, né? Então, você vai multiplicar a massa vezes o latente. Então, vai ficar assim, aí vai ficar 200 gramas, né, que é a massa, vezes o latente, né? O latente aí que foi de 80. Você multiplicando aqui, ó, 200 vezes 80, basta fazer o quê? 2 vezes 8, 16, né? E aí você vai acrescentar esses 3 zeros, 2 zeros aqui mais um daqui, ó. Então, perceba, né, que vai dar o quê? Vai dar 16.000 calorias, né? Aqui é o Q2, né? Então, a segunda etapa. Então, veja só, quando esses 16.000 calorias, a quantidade de calor que recebeu para transformar-se em água. Aqui ocorreu a fusão. Quer dizer que esse gelo agora está totalmente convertido em água. Então, a gente vai calcular agora uma terceira etapa, né? Então, a gente vai ter várias etapas aqui, né? A terceira etapa, agora veja que
o gelo derreteu completamente, agora já é água, ocorreu a fusão, então a água é o quê? A água é 0 grau. Só que ele quer, né, que transforme-se em vapor de água a 120 graus Celsius. Então a gente vai fazer o seguinte agora, olha, que é em vapor de água a 120 graus. A gente sabe que a água começa a vaporização quando alcança o quê? 100 graus. Então a gente vai fazer a terceira etapa, vai ter a terceira, vai ter a quarta, aí vai ter a quinta etapa. Então a gente vai fazer aqui agora a terceira etapa. A terceira etapa é o quê? Olha, veja só, vamos compreender isso aqui, né? Então vejamos aqui a terceira etapa. A terceira etapa vai ser o quê? A água está a 0 graus. Então a água vai permanecer sendo água até 100. Então a gente vai calcular o aquecimento da água de 0 graus Celsius até 100. Por que até 100? Perceba, pessoal, porque é o seguinte, a água está a 0 graus. Então ela vai ser água até chegar em 100 graus. Porque quando ela chegar em 100 graus, ela vai começar a vaporização, né? Porque é justamente em 100 graus o ponto de ebulição, né, da água, de vaporização da água. Quando chegar em 100 graus, vai acontecer o quê? Vai acontecer a vaporização. Então, de 0 até 100, ainda é água. Então, a gente tem que separar a etapa, essas etapas, porque quando vai mudar de estado, aí é outra quantidade de calor. Quando ela chega em 100 graus, ela vai começar a vaporização, aí a gente já vai aplicar a fórmula do calor latente. Então, de 0 até 100, a gente vai aplicar a fórmula do calor sensível, né? Que é essa fórmula aqui. Então, aqui vai ser o Q3, ó. Q3. Vamos usando aqui o Q3. Q3 vai ser igual. A massa, pode fazer até direto, a fórmula é a mesma. Ó. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, massa, que é 200 gramas, vou logo substituir aqui na fórmula, para a gente ganhar espaço aqui, ó. 200 gramas, vezes o calor específico, só que agora é água, né? Ó, 0 grau até 100 é água. O calor específico da água é 1, tá certo? A gente vai dar no problema, aí não veio dado, mas né, a gente sabe que o calor específico da água é 1, vezes a variação de temperatura. Ó, a temperatura variou de 0 até 100, né? Se diminuir aqui as 100 menos 0 dá 100. Então 100 graus, né? Positivo foi a variação de temperatura, certo? Então ficou 200, né? Vezes 100. 200 vezes 100 é só acrescentar os zeros. Vai acrescentar 4 zeros. Você vai multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 zeros daqui com mais 2 zeros, vai acrescer 4 zeros. Então vai ficar o quê? 20 mil. Vai ficar 20 mil calorias. Veja só, 20 mil calorias, ela variar a temperatura de 0 até 100. Tá certo? Aí o que acontece? Quando ela chega em 100 graus, aí vai começar o quê? Ela vai começar a vaporização, né? Olha, ela vai mudar de estado. Então a gente vai ter aqui uma quarta etapa, né? A quarta etapa vai ser o quê? Vai ser exatamente a vaporização. Então vamos aqui, ó, quarta etapa, né? A gente divide por etapas, né? Então quarta etapa vai ser o quê? Vai ser a vaporização, né? A vaporização. Então, você tem que prestar bem atenção, porque está ocorrendo aqui, ocorreu duas mudanças de estado, né? Ocorreu a fusão, né? Porque era gelo. Aí, quando chegou em 100 graus, vai acontecer agora a vaporização. Veja que nesse problema ocorreu o quê? Duas mudanças de estado, né? Ocorreu a fusão e ocorreu a vaporização. Então, a vaporização. Então, quando está ocorrendo a mudança de estado, a gente vai usar a fórmula do calor latente. Qual é a fórmula do calor latente?
fórmula do calor latente é essa da segunda etapa, né? É a massa vezes o latente. No caso aqui foi o latente de fusão, porque estava acontecendo uma fusão. Né? Agora aqui vai ser o quê? Vai ser o latente de vaporização, né? Por quê? Porque está acontecendo uma vaporização. Então, vai ser o seguinte aqui, ó. Vou calcular aqui um Q4. Q4 vai ser igual a massa, né? Vou usar essa fórmula aqui, ó. Massa vezes o latente de vaporização. Vou até botar aqui, ó. Massa vezes o latente LV, né? Ó. O latente de vaporização. LV, latente de vaporização. Por quê? Porque aqui está acontecendo uma vaporização. Então, você vai pegar a massa de 200 gramas. Né? Isso aqui vai ser igual a massa, 200 gramas. Aí, quem é o latente de vaporização? Só esses dados, ele vem no problema. Né? Aqui a gente não deu, por quê? Porque aqui você deu uma tabela, né? Aí nessa tabela que tem lá no livro, você vai conferindo por a tabela. Mas esses valores são dados do problema. Então, o latente de vaporização é a massa aqui, ó, vezes. Primeiramente, o calor, no caso aqui, vezes o latente. O latente de vaporização é de 540. 540, né? No caso, calorias por grama, viu? O latente de vaporização. Esse 540 é do calor, é do latente de vaporização. Multiplicando aqui, ó, 200 vezes 540, nós vamos ter aqui o Q4, vai ser, se eu multiplicar aqui 2 vezes 4 vai dar 8, né? 2 vezes 5, 10, eu vou acrescentar os zeros, né? Quantos zeros eu tenho aqui? Eu multipliquei, ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 108, acrescento esses dois zeros com mais esse outro aqui, acrescentar 3 zeros. Veja que é uma quantidade muito alta, né? Veja que foi 108 mil calorias, né? 108 mil calorias, né? Para que quando aconteceu isso aqui, né? Que ela recebeu essas 108 mil calorias, ela se transformou em vapor, né? Ela se transformou em vapor de água, né? Aqui já é o vapor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma quinta etapa, né? Nós vamos fazer uma quinta etapa, que é justamente agora o aquecimento do vapor de 100 até 120, porque ele quer, né, a 120 graus Celsius, ele quer saber a quantidade de calor para transformar em vapor a 120 graus. Até aqui, ó, veja só, até aqui o vapor está a 100 graus. Por quê? Porque é o seguinte, quando aqui, ó, a vaporização, quando terminou a vaporização, a água agora vai ser vapor. Só que esse vapor continua sendo a 100 graus, porque quando ele recebeu essa quantidade de calor aqui, ó, 108 mil calorias, a temperatura não mudou, mudou só o estado que estava no estado líquido, era a água, passou agora para o estado de vapor, mas continua a 100 graus. Então, ele quer que chegue até 120. Então, a gente vai ter uma quinta etapa, né? Uma quinta etapa que vai ser o aquecimento do vapor, de 100 até 120. Vamos fazer aqui essa quinta etapa. Fazer aqui nesse espaço aqui, ó, a quinta etapa. Pronto, então a quinta etapa, eu vou procurar abreviar, tá certo? Procurar abreviar para ficar mais fácil, tá certo? A quinta etapa, pronto, vou fazer logo direto, a gente já sabe mentalmente. A quinta etapa vai ser de 100 até 120, então eu vou usar aqui a fórmula logo direto, né? Ó. Então vou botar aqui, vou botar para ficar melhor para você entender. A quinta etapa vai ser o aquecimento do vapor, o vapor que está a 100 graus Celsius, certo? Está a 100 graus Celsius. E nós vamos aquecer até quando? Nós vamos aquecer até 120, certo? Até 120. Veja, procure entender. O vapor está
a 100 graus, então a gente vai aquecer esse vapor de 100 até 120, que é o que ele quer. Aí termina o processo, né? As 5 etapas. Então aqui eu vou usar o quê? Vou usar a fórmula, né? Vai ser o Q, o Q5, né? Veja que nós usamos aqui 5 etapas, né? Aqui, ó. Vai ser o Q5. Então o Q5 a gente vai calcular usando que fórmula? A massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Olha, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Mesma fórmula do Q1, né? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Se eu colocar aqui, né, para que você possa entender, a gente já pode colocar direto, né? A massa vai ser 200 gramas, que a gente já transformou aqui, 200 gramas, que a massa não muda, né? Então a gente vai 200 gramas, botando direto logo na fórmula, vezes aí o calor específico. Só que o calor específico aqui é o calor específico de quem? Do vapor. O calor específico do vapor também é 0,5. Todos esses valores vão dar no problema. Vezes, olha só, a variação de temperatura. Quanto foi a variação de temperatura? Vezes 100. Eu vou imprensar aqui, né? Vezes 100. Certo? 100 é a variação de temperatura, vezes 100. Então, 200, que é a massa, vezes 0,5, vezes 100. Então, a gente vai encontrar aqui o Q5. Então, quem vai ser o Q5? Fazendo essa multiplicação aí, ó. 200 vezes 0,5, Q5 igual a 200 vezes 0,5, vai me dar 100. Aí, 100 vezes 100, ó, vai dar 10.000. Olha, 200. Você pode fazer o seguinte: 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Então, e você vai ter 10.000 calorias. Né? Vai ser o Q5. Q5 vai ser 10.000 calorias. Né? 10.000 cal. Certo? Então, você já encontrou aqui o Q1, o Q2, né? O Q3, o Q4 e o Q5. São 5 etapas, né? Veja só, temos que fazer 5 etapas para a gente chegar. Então, a gente vai somar todos esses valores, né? A gente vai somar aqui, ó, o Q1, o Q2, né? O Q1 foi 2.000 calorias, então a gente vai fazer uma continha de mais, né? Então, a gente vai somar aqui, ó, 2.000 calorias. Somando aqui, ó, 2.000. O Q2, 16.000. 16.000. Fazer aqui, né? Ok? Eu vou dar o espaço aqui, né? Prensou, mas vai dar certo aqui, né? Eu vou apagar aqui. Então, bem, agora vamos ver se a gente consegue prensar, vai fazer essa continha aqui demais. Então, a gente pegou aqui o Q1, né? Que foi 2.000 mais 16.000, já vai dar 18.000. Vou até somar aqui a terceira etapa. Foi de 20.000, a gente já pode até somar até mentalmente isso, a gente pode somar, eu estou fazendo a continha aqui, ó, mas a gente pode somar até mentalmente isso aqui, ó. Eu vou fazer essa soma mental, ó, 2.000, ó, mais 16.000 dá 18.000, ó, 18.000 mais 20.000 dá 38.000, ó, aí 38.000, estou somando aqui mentalmente, né, 38.000 mais 108.000, vai dar o quê? 146.000. Aí 146.000, somando aqui mentalmente, 146.000 com mais 10.000, vai dar 156.000. Então a gente soma para encontrar o Q total. Faz essa continha aí, não fazendo aqui mentalmente. Você pode, é uma conta demais, você vai somar esses valores. Ó. Então, para encontrar o Q total, ó, você vai somar o Q1, né? Ó, você vai somar lá os 5 valores, né? Ó, o Q1 mais o Q2 mais o Q3, eu vou fazer isso mentalmente. Você vai chamar o Q1, mais o Q2, né? Mais o Q3, né? Mais, né, o Q4, certo? Mais o Q4, mais o Q5. É só explicando isso aqui, só para explicar para você que você vai somar todos os valores. Fazendo essa soma, vai dar 156.000 calorias, né? Então, eu ia fazer aquela continha, mas não é necessário, né?
os valores aí dá para a gente fazer mentalmente, 156 mil. Então a gente vai conferir, né, essa soma, veja só, a gente vai conferir aqui, ó, 2 mil, ó, mais 16 mil dá 18 mil, 18 mil, né, mais o Q3 que foi 108 mil, né, ó, veja só, né, vai dar 126 mil, 2 mil mais 16 mil, 18 mil, 18 mil mais 108 mil, vai dar 126 mil, vamos ver aqui, né, 126 mil, aí 126 mil mais, né, veja só, né, fundamentalmente aqui, para não errar essa soma, né, ó, porque a gente pegou aqui o Q1, que foi 2 mil, mais 16 mil dá 18 mil, que é o Q2, né? Aí falta o Q3 aqui, o Q3 foi 20 mil, ó. Aí vai dar 38 mil. O Q4 foi 108 mil, vai dar 146 mil, com mais 10 mil, exatamente, vai dar 156 mil. 156 mil, você pode fazer essa somazinha aí de Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, que vai dar exatamente 156 mil. Então aí está resolvido, né, esse problema, né? A gente resolve assim, a gente já tem explicado vários exemplos, né? Estamos trazendo aqui para você mais um exemplo desse tipo, né, de problema, né, desse tipo de questão aqui para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, né, através desse exemplo, né, e vários exemplos que a gente já explicou, já existem possibilidade, né, de resolver, né, vários outros exemplos. E vou encaminhar alguns exemplos, né, para vocês responderem, né, para vocês irem exercitando, né. Então é isso aqui, pessoal. Eu vou finalizar, né, o vídeo, vou trazer só esse exemplo mesmo, né, porque a gente já tem visto vários exemplos, né. Aí eu vou colocar alguns exemplos, né, para vocês, né, fazerem, né. Vou até inclusive, né, encaminhar para vocês através, né, do PDF no Google Sala, para vocês, né, resolverem, certo? Exemplo, né, para vocês copiam isso aí no caderno, né, porque a gente está no estudo presencial, então está trazendo essa aula aqui para vocês em função de que hoje, né, a aula vai ser assim, né, a aula está sendo assim, né, no sistema remoto, devido aí o problema do aluno que adoeceu, né. Então vocês copiam essa no caderno, que eu vou até dar uma nota, tá certo? Para você copiar essas questões no caderno lá, para ficar lá aqui na matéria, né, anexada à matéria que vocês estão estudando presencial, e vou dar mais alguns exemplos lá para vocês fazerem, não exemplo, digamos assim, outros exemplos para vocês resolverem, copiar no caderno e resolver, e assim que voltar do retorno presencial, a gente atribui uma nota, né, para, né, vocês, né, vocês deixam aí no caderno, quem quiser encaminhar para, vai lá pelo Google Sala, quem quiser encaminhar pelo Google Sala, encaminha, né, respondido também, mas quem quiser deixar no caderno, deixa no caderno, que a gente dá um visto, né, com a nota, beleza? Então, pessoal, essa é a aula de hoje, né, que a gente está trazendo aí, né, para vocês. Então, a gente vai deixar lá como anexo, né, para vocês, né, responder. Eu nem vou colocar como atividade, né, porque essas atividades vai ficar no caderno, vocês vão copiar no caderno, tá certo? As questões do anexo, né, e ali vocês vão me apresentar assim que eu tiver o retorno, né, presencial, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês, espero que vocês tenham tido um bom proveito nessa aula de hoje. Então é isso aí, pessoal.